E aí, rapaziada, aqui quem fala é Spaghetti, ex-batera do Ratos, atual Homeless. Eu venho aqui dar os parabéns pelos 40 anos da editora Merda na Mão. Editora Merda na Mão é resistência forte. É nóis! Inclusive, eu entrevistei o Jason Júnior, que é pesquisador de zines, da cena pós-punk e tal, e ele fala que os lugares do Brasil onde o rock nos anos 80 floresceu, porque não tinha ego, né? O cara tinha a guitarra, outra banda não tinha e trocava. Os estados que não tinham essa troca, o rock não foi muito para frente, né? Sabe? Nem vou Com citar os estados, certeza. porque não vou mencionar É, coisas individuais, mas isso rolou muito, né, cara? E o Descansa em Paz é um disco, porra, importantíssimo, né, cara? E você, né, participou desse álbum sim, de 86, né, cara? Do ano que eu nasci, cara. sim, Tem história, né, esse álbum. A capa do álbum, tem, velho, é muito louca, velho. Só sim. a capa do álbum, ela já te dá calafrios, né, cara? E é uma foto real, né, cara? É, Saca? Eu sim, queria que sim, você aquela falasse, capa é porra, tenebrosa. tenebrosa, cara. E o Rádio Porão sempre teve uma postura política. O punk nacional tinha uma política muito foda, né? Você pega o Redson, Sim, que você falou, ele era um cara um sociólogo quase, cara. Ele observava a questão social, né, o Garotos Podres, Rádio Porão e tal. E eu queria que sim, você falasse como é que foi a entrada no Rádio Porão, a produção desse disco. E, cara, era comecinho da abertura, né, cara? Porque a ditadura, ela acaba oficialmente em 85, ela já vinha diminuindo a sim. força por causa das lutas sociais e tal. E vocês começam na abertura. Talvez se fosse em outro momento, esse disco não tinha saído. Com essa capa, com essas letras, eu queria que você falasse dessa abertura, como é que foi, se mesmo assim vocês tiveram algumas censuras, seja da gravadora, de rádio, dos meios de divulgação, e como é que foi a concepção desse trampo, cara. E também, porra, como é que foi ser convidado para tocar no Ratos? Porque quando você entra no Ratos, o som modifica, todo mundo fala. Ah, Inclusive, por sim, exemplo, o Panda Reis, que é um baterista que a gente admira pra caralho, que tem um programa sim. na Merda na Meu Mão, brother. toca várias bandas aí. Ele já falou para mim, já falou até na entrevista que ele fez com você, que você é uma referência para os bateristas, né? E não só para os bateristas, para a galera underground. Como é que foi você entrar numa banda, Rasporão, e a concepção desse trabalho, censura, ou não tinha? Então, cara, por exemplo, quando eu entrei no Ratos, né, cara, o Betinho tinha saído. Pô, o Betinho é um super batera, né, cara? Ele saiu lá por escolha dele mesmo, de pessoal, né, de família e tal, de filho, mas sempre amigo nosso e tal. Quando eu entrei no Ratos, o que estava acontecendo? Antes de eu entrar no Ratos, a gente já estava, tipo, num meio mais misturado, né, cara? Curtindo hardcore, curtindo bandas metal punk, né, cara? E curtindo bandas de thrash metal, né? Já andava com a galera de thrash metal também, o Gordo também. A gente frequentava um lendário bar Rainbow ali no Jabaquara, né, onde nasceram todas as bandas de thrash metal e de heavy metal aqui de São Paulo, né? Corsos, Cérebro, todas as bandas assim, Antares, né, cara? Salário Mínimo, Piper, todas essas bandas nasceram nesse bar, né? Que é o Rainbow Bar, que era ali no Jabaquara, que era, porra, 2 ruas da minha casa. Né? E nessa época eu já tinha entrado no Ratos, né? Um pouco antes a gente já curtia com essa galera, já misturava, né? Esses estilos aí. Quando eu entrei no Ratos, a gente pouco antes, né, de gravar o Descanso em Paz, eu já entrei tipo já com uma ideia assim de fazer uma fusion, né, cara? E o Gordo também já estava com essa ideia, o João também, de já fazer uma mistura, né, cara? De quebrar essas barreiras aí de punk, hardcore, metal, entendeu? Thrash metal, metal punk. E a gente, nessa época, eu já recebia muito material, né, da Inglaterra e da Finlândia, de bandas assim, metal punk. Nessa época, o Discharge já estava misturando hardcore com metal. Aí tinha o Industry Dogs, o GBH mesmo, bandas da Finlândia, o Ristetite, né, o Kaal. Porra, os caras já estavam nessa linha, né, puxado pelo Discharge, né, que foi assim, começou assim, uma parada de misturar, né, hardcore assim com metal.
Aí eu entrei no Ratos, cara, a gente já estava numa sintonia dessa mesmo, né? Então, a gente já estava nessa direção. Aí a gente, porra, começou a compor o Descanso em Paz. O Descanso em Paz foi lançado pela Baratos Afins, né, que é a gravadora do Luiz Calanca, né, a loja do Luiz Calanca. E é foda, cara, porque naquela época, 86, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil só existiam 2 estúdios, né, assim, que tinha uma aparelhagem boa, assim, tipo, que tinha uma noção de know-how, assim, de gravação e de porra, saber lidar com uma guitarra distorcida, né, cara? Porque, antigamente, nessa época, nenhum estúdio tinha contato com bandas de rock pesado, de metal, assim, com guitarra distorcida, fazendo uma gravação mais pesada, né, cara? Tanto que, quando a gente foi gravar o Descanso em Paz, a gente foi no estúdio Vice-Versa, né? Que era ali nas Perdizes, ali perto da 9 de julho. Aí, cara, o estúdio era um estúdio bom, com uma aparelhagem boa e tudo mais. Só que o técnico de som, né, o cara que ia operar a mesa, não é que o cara era ruim, né, mas ele não tinha nenhuma experiência com guitarra distorcida. Então, quando o João ligou a guitarra com o pedal de distorção, o cara tipo, ficou assustadíssimo, né, cara? Tipo, quase se escondeu embaixo da mesa de som. Aí, porra, aí aconteceu o seguinte, né, não ia dar certo, né? Tipo, a produção desse cara, né, desse técnico de som. Aí, no fim, o que aconteceu foi que o Luiz Calanca assumiu a produção, assumiu a mesa, né, a mesa do estúdio, e a gente acabou gravando o disco com o Luiz Calanca operando e a gente junto ali, dando toques e tal, né. Foi um desbravamento, assim, e foi, tipo assim, a quebra de uma barreira, né, cara. E apesar desse disco de não ser super técnico, mas é um disco mais fincado, assim, num estilo metal punk, né, cara. Numa linha de beat, assim, na bateria de charge, né, com a guitarra distorcida mais nessa linha mesmo, tipo, uma pegada de beat de charge, assim, uma pegada mais inglesa, né, e assim, na época, né, tipo assim, tentando, né, assim, focando num caminho, assim, mais metal, assim, né, uma parada mais metal punk mesmo, isso é mais essa linha mesmo. Mas foi uma gravação muito louca, cara. Naquela época não adianta, não tinha estúdio. Aqui em São Paulo, por exemplo, o único estúdio que era um estúdio fudido, assim, que era o Transamérica. E no Rio de Janeiro era o estúdio Nas Nuvens, né, cara, que era do Liminha. O resto dos outros estúdios, cara, só gravava MPB, só gravava sons, assim, que não tem nada a ver com rock, né, cara. As bandas de rock, assim, não tinha, assim, tipo assim, uma galera que produzia muito, assim, né, cara. Se for ver nos anos 70, o Mutantes, eles mesmos produziam o disco deles, né, cara. Era a galera, assim, que, porra, o show ao vivo era super pesado, né. Som dos Mutantes, tinha umas guitarras distorcidas, era uma parada mais psicodélica, mas eram os caras mesmo que produziam, né, cara. Só que os caras de Mutantes, os caras eram ricos pra caralho, tinha um PA gigante, tinha uns amplos, né, violentos. A gente não, né, cara, a gente estava no estudinho na Vila Piauí, que era uma casa de fundos já que a gente alugou de uma tiazinha lá, vizinha na rua do João, né? Vizinha da casa do João. Tinha a minha batera, a gente tinha uns amplos lá, uns tremendão da Giannini, era isso que a gente tinha, né, cara? E aí, olha que era muito, né, pra época, assim, porque a maioria da galera não tinha nada, né? Era muito precário, né? Pode crer, cara. Agora fique com Homeless. Aê, boa noite, boa noite.
Obrigado. Editora Merda na Mão, publicando os impublicáveis, porra.